Olá, alunos. Aqui é o professor Sérgio Neme, da disciplina de Empresarial 1. Como vocês devem se recordar, no último vídeo eu falei que postaria aqui semanalmente para vocês algumas atividades e materiais, e dando sequência aqui no assunto, hoje eu estou gravando mais um vídeo sobre um tema novo, que vem justamente na sequência daqueles assuntos que vocês vinham estudando. O último tema que vocês estudaram foi a capacidade de ser sócio, né? E dando sequência, o tema que cabe me tratar com vocês, eu prefiro seguir milimetricamente ali então a ordem do Código Civil, que é precisamente também a mesma ordem que o professor Henrique seguia, da qual nós não abrimos mão por uma questão até didática. Nosso tema hoje é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a EIRELI. Esse é um tema interessante, não muito difícil, mas é muito importante que vocês conheçam. Eu sei que para quem não tem muito hábito de conhecer e ter contato com direito empresarial, com contabilidade, direito tributário, esse é um tema um pouco abstrato e vou tentar aproximar isso para vocês. Para facilitar, junto com esse vídeo eu vou postar para vocês a legislação. Na verdade é um artigo apenas do Código Civil, ele é um pouquinho extenso, é o 980A, explico a história desse artigo aqui. Vou postar o artigo e um breve resumo de um doutrinador sobre o tema. Cada tópico eu vou usando uma doutrina diferente, mas eu pessoalmente sigo como roteiro o professor Gladstone Mamed, que é uma doutrina muito boa de direito empresarial, o Negrão, que é um desembargador de São Paulo, que também é muito bom, e claro, o Fábio Lua Coelho. Né? Essas três bibliografias vocês encontram aí na instituição, mas hoje especialmente o texto que eu estou postando é do André Santa Cruz, que é um outro livro, mas eu peguei o tema dele só da parte de EIRELI porque eu achei que o dele ficou muito bom nesse aspecto. Eu vou postando de acordo com a qualidade do doutrinador, não pretendo postar coisas muito extensas, então nesse caso do André Santa Cruz ficou muito bom e por isso que eu resolvi postar o dele. Bem, vamos lá, pessoal. A EIRELI é uma figura meio estranha do direito empresarial brasileiro, e uma outra coisa que a gente precisa deixar bem claro é que talvez é uma figura que tenha perecido desde uma mudança legislativa que ocorreu no passado. Historicamente, aqui no Brasil, em regra, ou você era um empresário individual, ou você tinha uma sociedade empresária. Qual a distinção entre eles? Muito importante. O empresário individual, ele não é uma pessoa jurídica, ele é uma pessoa física que tem uma autorização para atuar como se fosse uma PJ. Ele não é uma empresa, né? Ou seja, ele é um empresário individual, ele não é uma sociedade, é óbvio, sociedade de duas ou mais pessoas. Então, ele é uma pessoa física que se cadastra, tem uma denominação própria, ou seja, adota uma firma individual, como é o termo aplicado, em que, para que serve essa firma? Para separar os atos jurídicos que ele pratica como pessoa física e como empresário individual. Então, seria assim, Sérgio Neme, empresário individual. Essa é a minha firma, eu sou o empresário individual. Quando eu assino usando esta denominação, você sabe que eu estou agindo como empresário individual. Quando eu simplesmente assino meu nome por extenso, saberia que eu estaria atuando como pessoa física. O empresário individual não é o nosso tema de hoje, ele não tem responsabilidade limitada, a responsabilidade dele é ilimitada, todos os bens dele respondem pelos atos que ele praticar. O que ele é, na verdade, ele tem um registro do comércio como uma pessoa física que atua como empresário individual. A EIRELI não é isso. A EIRELI é uma figura intermediária, porque nós tínhamos originalmente um empresário individual ou uma sociedade limitada. A sociedade limitada até então precisava ter 2 ou mais sócios. E aí vinha aquela encruzilhada do empreendedor brasileiro. Se eu vou atuar sozinho, eu tenho que ser um empresário individual. E aí eu respondo de forma ilimitada. Se eu quero limitar a minha responsabilidade nos meus atos empresariais, eu preciso arrumar um sócio. Porque eu tinha que ter uma sociedade limitada, uma sociedade com 2 ou mais sócios. Então, essa era uma crítica muito veemente, porque você acabava tendo que arrumar um sócio que não era sócio. Você colocava lá 99% das empresas no seu nome e 0,1% no nome do seu filho, da sua esposa. E o pior, envolvia ele numa atividade em riscos de uma atividade que ele não participava. Então, lá no ano de 2007, foi criada essa figura, que foi uma figura, digamos assim, não muito boa. Eu não acho, a EIRELI serviu por um tempo bom,
mas o Brasil poderia ter avançado, como avançou só no ano passado em relação a isso. O que é EIRELI? Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Na verdade, é uma pessoa que monta uma pessoa jurídica, um único sócio, né, constitui uma pessoa jurídica, que o capital tem que ser 100 vezes o maior salário mínimo, ou seja, hoje então R$ 104.000, basicamente, né? Basicamente R$ 104.000 seria o capital mínimo que tem que ser feito, teoricamente integralizado. A junta comercial exige a comprovação, exigia, hoje em dia não exige mais a comprovação disso, e ele vai ter um CNPJ, uma pessoa jurídica, que não é uma sociedade, não se diz sociedade porque ele não tem sócio, é ele o único proprietário, o único dono, mas isso não se confunde com ele como pessoa física. E esse capital que ele separou para aquilo é o capital que limita o investimento, que vincula, que é de responsabilidade limitada àquele investimento. E como designá-la? Então ela tem que ter na sua firma ou denominação, não vou entrar no mérito aqui, a diferença entre firma e denominação, não é esse o objeto da aula hoje, mas é obrigatório que ali conste então a expressão EIRELI ao final. Seja uma firma ou seja uma denominação, firma é quando usa o nome do sócio e denominação é quando usa qualquer outro termo, inclusive objeto social, vai ter que ter na frente EIRELI. Então eu posso ter uma firma, Sérgio Neme EIRELI, né, vou ter que especificar o objeto social, então Sérgio Neme Comércio EIRELI, ou qualquer coisa, qualquer nome que vocês quiserem inventar, Comércio EIRELI. Né? O primeiro caso seria uma firma e o segundo uma denominação social. Sempre vai ter que constar esse termo EIRELI. Um ponto importante sobre a EIRELI também é que ela não é uma sociedade, tá? Por que ela não é uma sociedade? Porque ela não tem sócios, ela tem apenas um único dono. Sociedade, para o Código Civil, são a união de duas ou mais pessoas com esse affetio societatis. Vocês estudaram um dos princípios do direito empresarial, né? O ponto é que, pela legislação, de uma coisa importante, a EIRELI só tem um único proprietário, um único dono. Você não pode ter, você não pode ter um único dono com mais de uma EIRELI. O ponto que eu queria dizer era mais ou menos o seguinte: aquele que constitui uma EIRELI não pode ter duas EIRELIs. Né? Não posso ter 2, 3, 4 EIRELIs. Outro ponto que o Código Civil dá a entender é que não pode constituir uma EIRELI uma pessoa jurídica. Ou seja, uma empresa não pode constituir uma EIRELI. Seria, assim, apenas uma pessoa natural. Porque ali no parágrafo 2º, artigo 980, vocês vão ver que a pessoa natural constituirá a EIRELI. Ou seja, ele quer dizer que as pessoas jurídicas não poderiam fazê-lo, né? E um ponto é que a EIRELI ela tem uma responsabilidade limitada, ou seja, ela se limita àquele capital investido, né? Ela não se confunde com uma limitada pura. A limitada, então, seria uma empresa em que você, uma sociedade, em que duas ou mais pessoas vão constituir uma sociedade e ela também vai ter responsabilidade limitada, mas a diferença é que ela é uma sociedade, né? E no mais, o Código Civil fala, tirando essas especificidades, como só ter um único dono, o termo EIRELI, capital social mínimo, não poder ter pessoa jurídica como sócio, dos demais, aplica-se a EIRELI a mesma disciplina aplicável às sociedades limitadas, que é um tema que a gente vai estudar. Ou seja, todas as demais regras, uma EIRELI, ela é, tirando essas especificidades, para todos os demais fins, uma sociedade limitada. Por que eu disse para vocês que eu acho que a EIRELI meio que perdeu o sentido de ser? A EIRELI tinha uma complicação, esse patrimônio mínimo que você tinha que investir. Você está falando de R$104.000. Em muitos casos, principalmente antigamente, isso era exigido a comprovação na hora da constituição. Você tinha que comprovar que existia esse capital. Que o investidor, quem estava constituindo ela, ele tinha esse patrimônio. O que dificultava de uma certa forma. Mas no ano passado, no mês de setembro, foi editada uma medida provisória que foi conhecida aí como Medida Provisória da Liberdade Econômica, MP da Liberdade Econômica. E dos atos que essa MP fez, eu até dava direito empresarial numa outra instituição e comentei na época que isso saiu, eu falei, olha pessoal, isso aqui vai ser o fim da EIRELI. Porque um dos atos que essa MP da Liberdade Econômica fez
foi mudar a redação sobre as sociedades limitadas. O Código Civil dizia que para você formar uma limitada, você precisava ter 2 ou mais sócios. E essa MP veio e alterou a redação colocando 1 ou mais sócios. Então, na verdade, hoje você pode ter uma limitada, é complicado dizer uma sociedade limitada, porque não é uma sociedade, porque não tem 2 sócios, mas você pode ter uma limitada sem ser uma Eireli. Antes, você precisava, ou era um empresário individual, ou Eireli, ou uma sociedade limitada com 2 ou mais sócios. A partir dessa MP da liberdade econômica, você pode ter uma sociedade limitada sem precisar ter mais de um sócio. Ou seja, uma única pessoa pode formar uma limitada. O que perguntaria, por que alguém vai constituir uma Eireli? Eu dou um dado prático para vocês. No meu escritório das constituições de empresa que eu acompanho, desde que essa medida saiu, eu não constituí mais nenhuma Eireli. Não tem nenhum cliente mais que se interessou por constituir uma Eireli. Porque ele vai falar assim, por que eu vou fazer isso? Eu tenho que comprovar esse capital de R$104 mil, eu só posso ter uma e eu ainda tenho que usar essa denominação. Quando se ele montar uma limitada, ele pode ter mais de uma limitada, quantas ele quiser. Não precisa ter capital mínimo, não precisa usar essa denominação. E, inclusive, uma pessoa jurídica pode montar uma pessoa jurídica sozinha, né? Coisa que até então não era possível. Você não podia ter mais de 2 Eirelis, como não pode, mas com isso, com essa alteração da MP da liberdade econômica, nós vamos voltar a falar quando tratarmos de sociedades limitadas, de uma certa forma, essa figura da Eireli acabou perecendo em alguma medida. É curioso que isso tenha acontecido, mas se você estudar direito empresarial a nível internacional, ou seja, fora do Brasil, essa é uma realidade que acompanha os países mundo afora há muito tempo. O direito brasileiro, e aí uma impressão muito pessoal minha, sempre foi muito tacanho nesse aspecto de não permitir que uma única pessoa tivesse uma empresa e alguém dissesse, mas ele pode ter uma Eireli. Mas a Eireli era uma empresa burocrática de ser constituída e tinha requisitos muito rígidos. E agora, com essa MP da liberdade econômica, de uma certa forma, se abrandou esse requisito, então você acaba tendo uma menor importância Eireli. É por isso que a gente simplesmente congrega essa aula em um único encontro, e nem falaremos muito mais de Eireli desde então. Porque, afinal de contas, excepcionado esses requisitos especiais, ela é uma limitada. Ou seja, agora, como você pode constituir uma limitada, que não seja uma Eireli, uma limitada com apenas um sócio, penso eu que na prática ela vai se esvaziando com o tempo. Do mais, pessoal, sugiro que deem uma lida no material que eu postei, deem uma acompanhada tanto pelo artigo aí do Código Civil, quanto pelo material. É tudo muito enxuto mesmo, porque o tema Eireli é um tema muito pouco denso. Pra vocês terem uma ideia, no livro do Gladson Mamed, que é o que eu sigo, sequer tem um item para ela. Ela é tratada de forma esparsa. E por isso, então, que eu optei pelo livro do Santa Cruz, que é um livro que ainda tem um tópico pequeno, como vocês vão ver, sobre ela. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês nos grupos do WhatsApp, eles servem para isso, para responder dúvidas, obviamente, pertinentes à matéria. E, no mais, na próxima semana, venho postar mais material, agora já acompanhando, então, o tema propriamente das sociedades limitadas. Bom estudo para vocês, uma excelente semana, espero que até a próxima semana a gente tenha alguma novidade quanto a esse isolamento social. Quem sabe tenhamos alguma previsão de retomar os nossos encontros presenciais. Um bom estudo a todos, uma ótima semana. Até mais.